Olá, tudo bem? Vamos hoje falar de alguns filósofos que nós entendemos como pré-socráticos. Alguns filósofos que no início, deu início àquilo que nós entendemos por filosofia. Anaxímenes nasceu na colônia grega de Mileto, aproximadamente por volta de 588 a.C. Anaxímenes foi um filósofo pré-socrático, no período arcaico, ativo na segunda metade do século VI a.C. Anaxímenes também, tal como os outros na sua escola de pensamento, praticou o materialismo monista, ou seja, uma ideia do início, o monismo, aquilo que é a primeira origem de tudo. Essa tendência para identificar uma específica realidade, composta de elementos materiais que constituem o âmago da contribuição que deu fama a Anaxímenes. Escreveu a obra sobre a natureza, em prosa, e dedicou-se especialmente à meteorologia. Foi o primeiro a afirmar que a luz da lua é proveniente do sol, ou seja, a ciência já começa a apresentar em Anaxímenes. Também, como discípulo e companheiro de Anaximandro, sendo aparentemente cerca de 22 anos mais novo do que ele, foi próximo a esse outro filósofo, também o Anaximandro, né? Ou seja, além de ser ele companheiro, também discípulo dele. Anaxímenes foi o primeiro a analisar o cálculo geométrico das sombras, para medir as partes de divisões do dia, e projetou para ele um relógio de sol, que ele chamava de Skiontenikon. Enquanto que os seus predecessores, Tales de Mileto e Anaximandro, propuseram que o arqué, né, aqui o princípio da vida, a substância primária era a água e o apeiron, respectivamente, Anaxímenes afirmava ser o ar, a sua substância primária, a partir da qual todas as coisas eram feitas. O ar, enquanto então Anaxímenes pensou o ar como origem. Nós falamos de Tales e falamos de Anaximandro, né? Enquanto Tales pensava a água, Anaximandro a terra, o apeiron, aqui Anaxímenes o ar. Enquanto a escolha do ar possa parecer arbitrária, ele baseou as suas conclusões em fenômenos observáveis. Por exemplo, a natureza como a ficção e a condensação. Ou seja, o ar que condensa, ele vira uma outra substância. E aí, por isso, ele fala sobre essa mudança a partir do ar. Quando o ar condensa, torna-se visível como o nevoeiro e depois o ar puro. E outras formas de apreciação, e enquanto o ar rarefere-se, Anaxímenes supunha que se formaria terra e, posteriormente, pedra. Em contraste, a água ao vapor de ar, que posteriormente, por ignição, produz chamas quando mais rareférico. Enquanto outros filósofos também reconheciam tais tradições em estados da matéria, Anaxímenes foi o primeiro a associar os pares e de qualidade entre quente e frio, molhado, seco, com as densidades de um único material e a adicionar uma dimensão quantitativa no seu sistema monoísta e milésimo. Ou seja, o que ele queria, a diferença entre se algo seco, o molhado é automaticamente o contrário. Afirma também que uma só é a natureza, subjacente que diz, como aquele que é limitado, não porém indefinido, por aquele que é mais definido, dizendo que era o ar. Diferencia-se nas substâncias por rarefeição e condensação. O refazer-se assim, torna-se fogo, condenando-se o vento, depois nuvem e ainda mais água. Depois terra, depois pedra e as demais coisas provêm disso. Então, há uma sequência originária. E essa sequência originária é o ar, segundo Anaxímenes. Também ele faz o eterno movimento pelo qual se dá a transformação. A escola jônica foi a primeira escola filosófica grega na qual reuniu filósofos pré-socráticos. E ele, inclusive, estava lá. E por que pré-socráticos? Porque viveram antes de Sócrates. Os temas desenvolvidos por eles, aqui nós estamos falando dos pré-socráticos, estavam centrados na natureza. Então, por isso, eles são considerados também
os filósofos da natureza, da física. O intuito era desvendar os mistérios da existência, classificando um elemento como gerador do cosmos e da vida. Ou seja, observem que todos eles buscavam, então, a origem a partir da própria natureza. Essa postura foi chamada de materialismo monista. Se para Tales de Mileto o elemento essencial era a água, a arqué, a partir da água, para Anaximandro, mestre de Anaxímenes, a massa geradora de todos os seres eram representados pela união dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, denominando assim de apeiron. Já para Anaxímenes, o elemento primordial era o ar, o princípio de todas as coisas. Eu estou falando isso e mostrando para vocês e como a origem para Anaxímenes, então, o ar como oriundo de tudo. Anaxímenes foi um discípulo de Anaximandro. No entanto, não concordava com seu mestre sobre o conceito de apeiron, e nem com Tales de seu conceito de arqué. Sua opinião era que o primeiro era muito abstrato, ou seja, o apeiron era algo abstrato. E o segundo, muito palpável, a água também era palpável. Então, para ele, a origem tinha que ser algo entre um e outro, né? Então, não poderia ter essas duas coisas. Por isso que ele discordava e assim ele fazia diferente. Para Anaxímenes, a substância primordial não poderia ser algo fora da observação e da realidade sensível. Preocupado ele, então, com o fator sensível daquilo que se originava. Segundo ele, todas as coisas existentes são resultados da condensação ou da refração do ar. Ou seja, quando o ar está rarefeito ou como está condensado, surgem as coisas para Anaxímenes. A maior parte de suas obras se perderam com o tempo, sendo mais destacadas sobre a natureza, a qual é possível encontrar alguns fragmentos. Então, nessa perca de material, ficou alguns fragmentos. E esses fragmentos eles buscaram, então, a partir de traduções e entendimento, viram alguma coisa a partir da sua leitura e do seu entendimento. Em sua teoria cósmica, defendeu que a Terra é plana e estaria flutuando no ar. Já a Lua, para ele, refletia a luz do Sol, e os eclipses representavam a obstrução planetária por outro corpo celeste. Então ele já começa a entender e mostrar o entendimento sobre a Terra. Aqui começa então a perceber o estudo da Terra, e aí busca, por isso, o entendimento da Terra plana. Mais tarde, né, vem os outros filósofos, outros pensadores, e descobriu que não era bem isso. Mas ele deu esse primeiro passo, ele e os seus companheiros. Sendo assim concluído que tudo no mundo é composto de ar, mais tarde, Anaxímenes usou a sua teoria para desenvolver um esquema que se explicasse as origens de natureza da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. Assim, o que ele queria? Mostrar, demonstrar em que como surgiu a Terra. Viu? Já vimos que nós ouvimos e vimos que ele buscava entender a partir do ar toda a origem. O ar é que faz a existência do mundo para Anaxímenes. Anaxímenes propôs que a Terra libertasse uma exalação de ar rareférico, o pneuma, que se transformava em fogo, formando no final as estrelas. Então, para ele, as estrelas era aquilo que saía da Terra enquanto fogo e que iam para o ar, transformando assim, criando assim o quê? As estrelas. Era uma explicação que ele dava para a realidade, né, a partir da sua observação. E o que esses filósofos fizeram? Fizeram com que todos parassem ou percebessem essa transformação pela própria natureza. Aqui depois, o Sol não seria composto de ar rarefeito, mas sim de terra, assim como a Lua. O seu aspecto em ignição não vem da sua composição, mas sim do seu movimento rápido. Ou seja, ele já começou então a observar que o Sol também tem um movimento, ele está em movimento. A Lua é também considerada como sendo plana, flutuando em fluxos de ar. E quando se oculta abaixo do horizonte, não passa por debaixo da Terra, mas é obscurecida por partes mais elevadas da Terra, enquanto faz o seu circuito e se torna mais distante.
O que ele começa a perceber, então? Que a Lua, ela faz também o seu ciclo. Ela também ela se movimenta. E é nesse momento, quando ela some, é porque ela está escondida atrás de uma situação. Por quê? Porque ele entendia a Terra como plana. Então, estava escondida atrás de algo mais elevado, de algum monte mais elevado da Terra. O arco-íris é formado quando o ar densamente comprimido se toca pelos raios do Sol. O que isso mostra para nós? Ele começa a observar, mais tarde, isso é desenvolvido de outra forma, mas ele começa a observar que os raios do Sol, ao se tocar na água, né, o ar com esse... E aí, mais tarde, vem a entender que o arco-íris é a água, o reflexo do Sol com a água. Mas aqui ele entende que esse arco-íris é quando o ar densamente comprimido toca os raios do Sol. O Sol, ao tocar esse ar, se mostra, então, o arco-íris. Anaxímenes usou as suas observações e o seu raciocínio para providenciar as causas de outros fenômenos naturais. Por exemplo, o terremoto, que dizia que era o resultado da falta de umidade, que causa que a Terra sofra fluturas e está por excesso de umidade e também pelo seu estar seco. Também causa fratura pelo excesso de água, ou seja, para ele o terremoto parte a partir do excesso ou da falta. E aí remonta toda uma ideia de que tudo em excesso e tudo de mais ou de menos é ruim para a nossa vida. E em ambos os casos, como ele apresenta, a Terra torna-se fraca pelas fraturas e os montes colapsam, causando assim os terremotos. Os relâmpagos, né, que ainda hoje nós vivemos e acompanhamos. Aqui está a figura de alguns relâmpagos, né, dos raios. Os relâmpagos são causados por uma separação violenta, desta vez de nuvem pelo vento, causando uma iluminação brilhante semelhante a fogo. Ou seja, quando o vento bate na nuvem, e ela espalha na ideia dele, quando o vento batia na nuvem, causava então esse relâmpago. Suas obras, ele escreveu a obra sobre o Peripécios, sobre a natureza, aqui. Obra que hoje em dia se encontra perdida, mas temos referência a ela a partir de Diógenes, que disse que ele escrevia em dialeto jônico e um estilo conciso. Ou seja, temos tradução, temos reconhecimento desses escritos de Anaxímenes, né? Então ele não se perdeu por se perder, tem testemunhos das suas obras. Anaxímenes foi o primeiro a analisar geometricamente o aspecto das sombras para medir as partes e divisão do dia. E desenhou um relógio de sol que se denominava Strateion. Aqui está o relógio solar, né? Esse relógio, então, ele dividia, mostrava que o sol, o tempo, como a partir da sombra do sol, dividia-se esse tempo do mundo. Algumas frases que ilustram o seu pensamento. Está aqui. Todas as coisas se originam devido ao grau de condensação ou rarefacção do ar. A mesma causa também do frio e do calor. Isso que é uma frase típica dele. A variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas. Ou seja, é a pressão, a tensão é que se dá origem às realidades. A razão precisa da experiência, mas esta nada vale sem a razão. Olha, interessante. Será que nós usamos a nossa razão como verdadeira experiência? Será que a experiência é necessária, mas sem o uso da razão, como ele colocou, não teria sentido. Agora vamos para a nossa atividade. Você terá o seu tempo para analisar, ver e retratar sua realidade. A partir daquilo que nós apresentamos, a partir daquilo que você compreendeu e pegou dessa apresentação. Muito bem. Você que resolveu agora a sua atividade, vamos então à correção dessa atividade. Vamos ver quantas questões você acertou e quantas você não conseguiu assimilar direito e não fez a questão correta. Vamos à atividade, vamos à primeira atividade. Primeira alternativa. Anaxímenes foi o primeiro a analisar o cálculo geométrico das sombras para medir as partes e divisões do dia. E projetou para ele um medidor de velocidade, que se chamava velocímetro, medidor de temperatura, que se chamava termômetro, um relógio de sol, que se chama Strateion, comparador de tempos, que se chama desindexador,
O que foi Anaxímenes projetou para fazer isso? Vamos à resposta? Anaxímenes foi o primeiro a analisar o cálculo geométrico das sombras para medir as partes e divisões do dia. E projetou para ele um relógio de sol que se chama estereocom. Então, esse é o que Anaxímenes mostrou. Vamos à segunda alternativa. Enquanto para Tales o elemento essencial era a água, para Anaximandro eram os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Para Anaxímenes o elemento primordial era o fogo, o ar, a terra ou a água. O que Anaxímenes então tinha como elemento essencial? Vamos à resposta? O ar. Para Tales o elemento essencial era a água e para Anaxímenes era o ar. Muito bem, espero que você tenha acertado. Vamos à terceira? Anaxímenes, em sua teoria cosmológica, defendeu que a Terra é plana e estaria flutuando na água, plana e estaria flutuando no fogo, plana e estaria fixa no cosmos, ou plana e estaria flutuando no ar. O que era? Como que Anaxímenes pensou que a Terra era? Vamos à resposta? Plana e estaria flutuando no ar. Então Anaxímenes, na sua teoria, acreditava que a Terra era plana e estaria flutuando no ar. Vamos à quarta questão. Anaxímenes foi discípulo de Tales, Anaximandro, Sócrates ou Platão? Quem foi, então, ele foi discípulo de quem? Vamos à resposta? Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro. Muito bem, né? Então essa é a resposta. Espero que você tenha acertado. Vamos à alternativa. Para Anaxímenes, o arco-íris é formado quando o ar desandamente comprimido, ou seja, quando ele está descomprimido. Qual é, para isso ele acontece o quê? É tocado pelos raios da luz da lua? É tocado pela água que flutua no ar? É tocado pelo ar que está na água? Ou é tocado pelos raios do sol? O que então a formação do arco-íris se dá como para Anaxímenes? Vamos à resposta? Para ele, então, o arco-íris é formado a partir que é tocado pelos raios do sol. A luz, a água, ao ser tocada pelos raios do sol, forma o arco-íris. E isso era a ideia de Anaxímenes. Assim, terminamos então as nossas atividades. Espero que você tenha acertado uma boa parte delas e que aqueles que não acertaram possam então assimilar depois o melhor. Muito obrigado e até a próxima.